Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Musicalize, outro reagindo a álbum e reviewzinho, né? E hoje pra poder falar do novíssimo disco de inéditas dos Strokes. Finalmente ele está entre nós, The New Abnormal, um dos trabalhos mais aguardados de 2020. E aí, você estava na expectativa? Você já ouviu? Você não ouviu? Você gostou? Você não gostou? Você esperava mais? Qual a tua opinião? Comenta aqui embaixo e vamos destrinchar mais sobre ele depois da vinhetinha. Foi! Só lembrando, se você não é inscrito no Musicalize, dá aquela moralzinha pra gente. Tudo que você puder ajudar, comentando, compartilhando, botando o joinha no vídeo, a sinetinha quando se inscrever no canal pra saber quando tem vídeo novo, tá? Custa nada, se inscreve aí no canal aí, toda semana um monte de conteúdo bacana. Se você gosta desses vídeos de react, nossa, vai vir dar no pau com esses vídeos agora. E me segue nas minhas redes sociais também. The New Abnormal, sexto disco de inéditas dos Strokes. Foi uma saga para chegar nesse trabalho, num ponto ideal aonde os Strokes, ele me parece que depois do seu segundo trabalho, ele sempre lutou para tentar chegar e parece que ele não conseguia e as coisas só foram se deteriorando nesse sentido, que é aquela imagem idealizada que os fãs e os críticos, né, tinham, aquela visão clássica dos Strokes, com uma dose de experimentalismo, de novas direções, com desejos e vontades próprias do que acrescentar na banda. O The New Abnormal, por mais que talvez não seja um disco perfeito, vai ter muita gente que vai amar, vai ter gente que vai gostar, e vai ter gente que ainda vai achar que não é isso tudo. Mas ainda assim, eu acho que ele, no final das contas, me parece um disco muito satisfatório e que ele promete, assim, delinear um bom caminho dos Strokes daqui pra frente, até porque, não só em questão de sonoridade, não só em questão de letras, mas eu acho que uma postura dos membros da banda. Esse me parece o disco aonde eles verdadeiramente me soam maduros, verdadeiramente me soam experientes, até confortáveis no papel de Strokes, como parece que nos últimos anos, assim, talvez a última década, eles estivessem cada vez mais desconfortáveis com esse papel. Você via em shows, você via em entrevista, você via até no trabalho com os álbuns. O Come Down Machine, que foi o último disco, fazem 7 anos desde esse disco novo, é o maior tempo de hiato dos Strokes. Durante muito tempo eu achava esse disco ruim, eu não gostava dele. Como eu comecei a ouvir muita coisa para fazer análise do trabalho, ao mesmo ponto que me deu vontade de redescobrir um pouco mais a fundo a discografia dos Strokes. Acho que hoje em dia eu gosto muito mais dos Strokes do que antigamente, além do fato de eu conhecer uma gama de sonoridade maior. Eu revendo esse álbum, eu acho que ele é um álbum muito bacana, ele é muito ok, assim, ele tem muitas coisas bem legais, tantas que são razoáveis, talvez até fracas. Hoje eu tenho a conclusão que os Strokes não tem um disco ruim, mas porque eu não sou um fã de hardcore e eu não tenho aquela visão idealizada que os fãs tinham. Eu acho que uma coisa fundamental para os Strokes, ele viver nessa dissonância, Julian de um lado e o resto da banda do outro, de qual caminho que os Strokes deveria seguir. Eles queriam que os Strokes fosse aquela coisa mais clássica, mais old school, talvez até com alguns elementos novos, mas que fosse mais o lado que os fãs gostam. Já o Julian, ele queria sempre caminhar pra experimentação, pro lado mais com sintetizadores, o lado eletrônico. Ficava sempre uma batalha. Começou muito isso no First Impressions of Earth 2006, só que ali, como ele ainda era muito fincado nos 2 primeiros álbuns, as coisas ainda caminhavam muito bem. O Angles, muita gente já não gosta, muita gente já torce o nariz, e o Come Down Machine, tipo, meio que a coisa foi pra cucuia mesmo, tipo assim. E tanto que foi, por mais que eu, atual, assim, falei, porra, não gostava antes, mas hoje em dia eu acho bacana, a banda, ela mesmo já tava de saco cheio de ser Strokes, tava de saco cheio de fazer música nos Strokes. Eles não fizeram turnê direito desse trabalho e ele foi mal divulgado, inclusive em vários segmentos. Eles tocam um pouco as músicas desse álbum, agora eles estão voltando a tocar mais algumas coisas e tal, mas ele foi meio que um ponto de virada para que a banda desse esse ato, a banda desse o tempo,
a banda respirasse. O tempo e o respiro, eu acho que foram fundamentais pra gente chegar em The New Abnormal, porque o tempo permitiu que eles tirassem aquelas pressões desnecessárias de cadê aqueles salvadores do rock do começo dos anos 2000, cadê aquela sonoridade clássica que nunca volta, ser uma banda que eles não conseguiam ser aparentemente, ao mesmo tempo que você tem tanto o Julian quanto os outros membros, cada um brincando e testando coisas novas, mas muito fundamental isso pro Julian, porque ele pôde ter o The Voids e o projeto solo, ali ele extravasar, falar tudo que ele sentia da questão de Strokes e tudo. Tem até uma fala que eu coloquei que é interessante. Na Lazy Boy, do último disco do The Voids, ele faz o seguinte: eu não quero ser um fantoche que o fantasma do meu jovem eu ainda controla. Ele tinha uma coisa de quase depressão e insatisfação muito grande com os Strokes. O tempo, ele serve pra isso, pra gente poder arejar, pra poder a gente refrescar as ideias, pra poder curar algumas feridas, pra poder se acostumar com algumas coisas, se descobrir. E aqui a gente tem isso. Um disco que ele é melhor bem equilibrado em vários pontos. Ainda que tematicamente o disco ele é muito norteado, seja mais explicitamente, seja em outras coisas mais camufladas, né? A gente pode dizer assim, por um ressentimento tanto em relação à questão do fanservice quanto de atender às expectativas dos fãs. E aí de novo entra, agora eles estão sabendo até inclusive na questão da maturidade, da experiência, estão sabendo trabalhar melhor sentimentos, expor isso melhor, porque eles estão sendo mais claros. Eles não estão deixando isso de lado e meio que dando indiretas em entrevistas ou se portando de jeitos esquisitos em show, por mais que eles vão continuar sendo um pouco assim, mas as coisas mudaram. E a gente tem, tanto na parte sonora quanto lírica, uma espécie de quase meia-culpa. Mesmo que ainda você tenha suas dores, seus conflitos, mas ok, vocês nos acompanharam e acreditaram tanto tempo na gente e nós vamos tentar ser o mais próximo do que vocês querem, por mais que ainda temos nossas pinceladinhas de coisas, sabe, diferentes, sabe, todo mundo tá se entendendo, banda e tal, mas talvez aqui esse trabalho também seja uma espécie de um reboot, um reinício pros Strokes. Então agora vamos começar a falar das faixas propriamente dito, dei aqueles meus pitacos iniciais e vamos começar com a primeira faixa, The Adults Are Talking. Porra, muito bom, muito bom. Esse é um riff muito reconhecível, os Strokes, assim, tipo, você escuta e fala, cara, esse é Strokes, sabe? Tipo, independente da época, independente do disco. Mas eu achei legal esse soul, parece um respiro estranho, assim, que tem no fundo, um sintetizador ali no começo, e meio que quase falando assim, olha, a gente vai voltar, a gente vai fazer umas paradas maneiras, antigas, mas se aquieta aí que as coisas vão ser uma simbiose ao longo do trabalho, tá? Oh. Também. E é maneiro que ao fundo você tem outra guitarra também, que o som ele tá se desenhando aos poucos, faz algumas notinhas e tudo. E eu quero comentar também, é interessante essa voz suave do Julian. Ainda mais pra ser pra primeira música do trabalho, talvez fosse estranho, no sentido que, tipo assim, cara, você tem que botar uma coisa lá no talo, lá em cima. Mas na verdade ele tá dizendo que, olha como eu estou apaziguado. Eu tô de boaça com vocês, eu tô de boaça com a minha vibe da banda e tudo. As coisas vão fluir agora, gente, fica tranquilo. Eu gostaria que fosse um tom um pouco mais acima, junto com os instrumentos, assim. Mas é muito confortável. Nossa, esse é muito Strokes. Nossa. Ai, que lindo. Caraca. Parece que ele tá flutuando, parece que ele não tem peso nenhum do jeito que ele tá cantando, mas ainda assim é completamente bonito, é lacerante a parada. Caraca, aí os instrumentos todos eclodem na coisa. Eu só tenho talvez uma crítica, que se vai a voz do próprio Julian, por mais que eu gostei da vibe das coisas, vai os instrumentos também, mas eu acho que tá faltando um pouco de peso na música. Eu não sei se seria uma coisa da mixagem, então
Vamos para a segunda faixa do trabalho, a Selfless. Tem uma coisa meio aquática essa música. Fenda do biquíni. Caraca. Isso que eu falei da simbiose, as paradas parecem que estão muito mais encaixadas aqui nesse trabalho. É uma música que ela tem uma coisinha meio de valsa, né? Que engraçado, cara. Mas que música legal e que refrão bonito, cara. Ela é um puta de um romance, assim. Um romance muito doado, acachapante. No refrão ele canta: por favor, não demore, porque eu quero você agora. Eu não tenho amor sem você por perto. A vida é muito curta, mas eu vou viver para você. Sobre esse amor que ele ultrapassa tempo, ultrapassa barreiras. Quando a gente acha ele, bicho, eu não vou soltar mais nem pelo caralho. Caralho, canta muito! Caralho! Cara, parece uma música de bailinho de antigamente, só que com os Strokes querendo ser bandão de rock. Que música! Caraca! Vamos agora pra Brooklyn Bridge to Chorus. Cara, essa aqui aí já é diferente das outras. Inclusive foi o single que saiu aqui no começo da semana, né? Completamente carregada do sintetizador. Aquela música parece uma coisa de rock progressivo, no seu mais histriônico para as massas. Ao mesmo tempo que carrega todos aqueles excessos de New Wave ou de outras coisas ali dos anos 80. Talvez lembrando a leve surtação dos Strokes do disco anterior do Come Down Machine, One Way Trigger, só que sem ser tão tecnobrega. Isso faz uma diferença. Esse refrão. Isso aqui deve ser incrivelmente divertido ver num show. Como eu já fiz um programa falando sobre, eu vou só dar uns pitacos aqui, botar alguma coisa ou outra, mas vamos falar da Bad Decisions. Com certeza o single desse trabalho é a música que mais fica próxima dos tempos áureos do que é os Strokes, em tudo assim. Quase não tem inserções dessas novas fases da banda, né, desses últimos trabalhos, essas experimentações, sintetizadoras e tudo. Ela é realmente uma música mais clássica. Eu vou acrescentar uma informação do outro programa que eu não coloquei, porque eu não sabia disso, na verdade. Se na parte do refrão a gente tem crédito pro Billy Idol, porque tem uma referência ali, uma alusão a Dance With Myself. Na parte da melodia de guitarra, a gente faz outra alusão, se não praticamente a mesma música, a I Melt With You, do Modern English. O andamento da parte da guitarra é bem o que é aquela música, mas não houve crédito para eles aqui. Mas é interessante como que o Strokes ele consegue pegar essas referências, o andamento que ele é meio alegrezinho, mas ele é meio tristonho, ele é ensolarado ali nas coisas que faz. Tem aquela coisa de melodia agridoce que permeia tanto o próprio Modern English quanto The Cure, por exemplo. Isso estava presente não só nos Strokes, mas estava presente também muito no The Killers. Eu acho que me parece muito aqueles toques de glitter que o The Killers dava pra música deles, assim. Essa, inclusive, foi a primeira que eu tive a impressão maior. Eles realmente estão querendo ser uma banda, eu acho que mais despojada, uma banda mais alegre, uma banda mais de espetáculo, que o The Killers sabe fazer muito bem, mas dentro de uma vibe Strokes. Ela é simples, mas ela é muito cativante. À medida que ela vai crescendo, ela vai ficando muito emocional, assim. Caraca, esse final é muito bom, pelo amor de Deus. Aqui pra mim é o auge, The Killers, assim, de parecer. Strokes abraçando do seu lado Mr. Brightside. Ai, puta que pariu. Adoro essa música, adoro essa música. Vamos agora pra quinta faixa do trabalho, a Eternal Summer.
Caraca! Caralho! Caraca! Nossa, que vibe de música, hein? Caraca, isso aqui é uma parada que parece que vai pro Psychedelic Furs, isso aqui parece Clash nos anos 80, ao mesmo tempo que tem uma coisa meio disco funkeada ali, aquela coisa meio David Bowie, talvez, ao mesmo tempo que esse falsetezinho me parece o que o Two Door Cinema Club, eles fizeram naquele game show, eu acho que é o terceiro disco deles, quando eles faziam esse tipo de falsete meio evocando Bee Gees quase. E esse lado mais raivoso, em contraponto, uma coisa que eu tô chocado com essa música. Caralho. Isso é muito The Void. Muito The Void, muito. A coisa mais The Void, acho que do trabalho até agora. Ah, esse piano sinistro. Esse sintetizador opressor pra caralho em cima. Caralho, que música surtada, mas eu gostei pra caralho dela, pelo amor de Deus. Como eu já falei também num programa separado, eu vou dar só umas pinceladas aqui da At The Door. Se não é a mais, é uma das mais emocionais músicas que eu já ouvi dos Strokes. As letras, elas são dessa música muito doídas, assim. O Júnior se colocando quase como se fosse somente um instrumento para o bel prazer de alguém, seja próprios fãs, ou seja alguma pessoa que mexeu com ele, me use como um remo para chegar até a praia, e o peso das coisas que ele sente, sabe, dor, ele usando imagens muito fortes como afundando como uma pedra, não consigo escapar, eu nunca vou chegar ao fim, me atingiu como um acorde, que inclusive é uma sacada muito boa da música, que ela dá a pincelada pá na hora, e a música ela ganha um corpo que é uma música muito singela, em comparação, inclusive, às músicas desse trabalho, a música dos Strokes, ela não tem bateria, ela não tem quase nada de baixo, e a guitarra é muito... acontece alguma parte, é muito um sintetizador, tem uma coisa muito de ficção científica, tem uma coisa etérea, tem uma coisa astral muito forte, e o Julian no seu mais crooner, no seu mais cantor de antigamente. Eu acho muito bonita essa música. É a música de acender isqueiro agora no show dos Strokes, na minha opinião. Cara, eu acho foda eles. Olha, isso é lindo! Isso é lindo! Vamos passar agora para Why Are Sundays So Depressing? Tem um swingado ela que é diferente. Eu acho que entra mais a fundo nesse lance que eles fizeram em outras músicas aí, tipo Eternal Summer, talvez um pouco ali da Brooklyn Bridge, de ser uma coisa meio disco, mas a música não é exatamente, que ela cai mais para os lados dos dois primeiros discos aqui, talvez alguma coisa que eles fizeram também no First Impressions. Não gostei muito desse efeito no fundo, esse com a voz do Julian também muito carregada, estranha. Parece anticlimático isso, não sei. Guitarras, o nível... Caraca, os Strokes, Tom Morello, tá ligado? Brincar com efeito, com ondulações da música. Agora sim. Esse dele e a guitarra faz a mesma coisa, como se uma coisa tivesse, a guitarra sendo quase como se fosse um outro grito e cada um indo pra um lado, sabe, agonia ali, complementando uma coisa a outra. Caralho, por que os domingos são tão deprimentes? Pelo amor de Deus, me responde isso. Cara, achei essa guitarra muito legal. Esse final tá bem melhor, bem melhor. Mas eu tenho a impressão que essa música poderia ser um pouquinho mais curta, que ela ia funcionar melhor. Vamos agora para a penúltima faixa do trabalho, a Not The Same Anymore. Caraca, hein? Encorpado isso, hein? Cara.
ia falar antes do Julia começar a cantar, mas com o Julia cantando me deu mais impressão ainda. Cara, isso parece muito Arctic Monkeys, hein? Eu já tinha um pouco essa impressão, a robustez no Selfless, mas aqui acho que me deu mais impressão aquela vibe meio sexy, sensual, mas ao mesmo tempo quase soturna. Tem uma vibe mais suck em si, no jeito dos riffs, nas palhetadas, nas camadas da música. É o Julian jogando a voz dele a favor da idade. Que riff foda! Nossa. Caralho. Essa pra mim é uma das músicas que quando eu falei lá atrás, no começo do programa, de ser o irmão mais velho daqueles primeiros trabalhos, é isso, falar assim, caraca, pode não ser primordialmente o que a gente via nos Strokes, mas eles evoluíram, eles cresceram, eles se tornaram mais velhos com muita dignidade. Que sonzeira filha da puta isso. Que eu acho que deve ser uma das melhores faixas do trabalho. Incrível essa música. Vamos agora encerrar o trabalho com a Ode to the Mets, que é talvez esse ponto final nessa carta, eu acho, de meia-culpa para os fãs, ou meia-culpa com o passado, né? Porque é uma música que fala sobre os primórdios, os pré-primórdios dos Strokes, sobre os momentos que eles cresceram e viveram juntos em Nova York. O passado, por mais que ele deva ficar no passado, mas ele não deve ser esquecido, sacou? Ele faz parte de você. Então você tem que meio que abraçar isso. Ao mesmo tempo que ele sabe que ele não tem que ficar dependente, mas só que ele não pode omitir completamente. Tem um peso, tem uma dor, eu acho, que nesse tom vintage que tá se construindo. Até o vocal dele, ó. O jeito do Julia, mas quase aqueles cantores celtas, né? Transmitindo ou passando uma história. A música mais climática do trabalho e ao mesmo tempo a mais sorumbática também. Tem cara de música de encerramento de trabalho. Foda. Cara, eu gostei muito do clima super banda que vai sendo construído até o final, assim. É muito diferente também do habitual dos Strokes. É como se fosse a visão dos Strokes para algum rockão, assim, grandioso dos anos 70, mas com uma vibe que caísse alguns pontos pro Radiohead. Que ela estranha a faixa, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa daquele rock mais com pompa. Eu gosto muito dos rumos que o disco toma no final das contas, principalmente nas suas experimentações, até quando erra, eu acho. Porque aqui talvez eu tenha visto, eu acho, que o Strokes mais ambicioso na carreira até o momento. Quando eu falo que teve o equilíbrio das partes, seja das zonas de conforto, do clássico old school que o fã gosta, ao mesmo tempo dessas partes mais sintetizadores, mais aspectos anos 80, mais coisas meio new wave, disco music, que foi acrescentado aqui no trabalho. Às vezes uma coisa passa pra outra e funciona a música. Todo mundo aqui tocando com muita pegada, assim, riffs criativos pra caramba, assim, cheio de identidade, ao mesmo tempo que você tem o Julian na flor do canto, assim. Fazia muito tempo que eu não via ele cantando tão bem assim, de jeito tão doado. Eu acho que era o rumo que os Strokes precisava. Eu acho que essa é a conclusão final. A cada novo disco a gente vai ter aquele som que a gente gosta, mas ao mesmo tempo eles vão ter coisa nova pra dizer e coisa boa. Foi tudo isso que eu tinha pra dizer sobre The New Abnormal, o sexto disco de inéditas dos Strokes. Se você curtiu, não esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e toda aquela moralzinha, né, que eu sempre peço aí pro Musicalize. Então foi isso, esse foi outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui.